Olá! O Antenados conta hoje com a presença do advogado Edson Knippel, especialista em casos de bullying, e os alunos da Universidade São Judas Tadeu, Tiago Mota, Pedro Augusto, Diego Oliveira, Débora Camasmi, Délcio Vital e Danilo Cassolato. E se você aí de casa tiver alguma dúvida ou quiser nos enviar alguma pergunta, entre no Twitter, @antenados_tv. Algum de vocês aqui já sofreu bullying? Não, todo mundo, eu acho. Nas nossas vidas, eu acho que a gente sofre um certo bullying, né? Sempre a gente é excluído de alguma forma. Algum de vocês tinha apelido, alguma coisa assim mais desagradável? Eu tinha, quando eu era menor, eu tinha os dentes para frente e meu apelido era Mônica. Doutor, a gente sabe que os apelidos eles podem ser caracterizados como bullying, mas qual é o limite da brincadeira para o bullying? Primeiro ponto para definir o que vem a ser bullying é justamente esse. Quando é que deixa de ser uma simples brincadeira, quando é que deixa de ser algo tolerável, algo até sadio dentro de um ambiente escolar, aliás, não só ambiente escolar, mas qualquer tipo de ambiente, e quando isso passa a ser considerado como bullying. O que nós vamos pensar exatamente como bullying é justamente a prática de atos reiterados. Essa reiteração de atos é fundamental para a gente considerar justamente o conceito de bullying. E mais do que isso, o bullying pode ser conceituado, ele pode ser caracterizado como sendo a prática de qualquer forma de opressão. Opressão física, opressão verbal, opressão moral, opressão sexual. Agora, pela internet, o cyberbullying, nós temos várias formas de opressão. Agora, essa forma de opressão de forma reiterada e contra uma vítima vulnerável. Esse ponto da vítima vulnerável, por alguma razão, ele é fundamental para justamente caracterizar o bullying. Então, tem que ter alguém que não tenha a condição, pelo menos circunstancial, pelo menos naquele momento, de oferecer resistência, de oferecer defesa. Então, se a brincadeira for frequente, ela pode ser caracterizada como bullying. Com todas essas características, com todos esses elementos. E aí a gente começa a diferenciar o que é brincadeira, uma simples brincadeira, até de repente saudável no ambiente escolar, ou no ambiente de trabalho, no ambiente outro que não seja escolar, e aquilo que deve ser tratado com mais seriedade, porque nós já temos um caso de bullying. Claro. O Antenados foi conversar com o estudante de jornalismo Igor Rocha. Ele sofreu bullying na escola com apelidos. Vamos conferir? Igor, você já sofreu bullying? Já sofri. Como que isso aconteceu? Aconteceu no colégio, quando eu estava na 8ª série por aí, e um menino mais novo do que eu. E aí, mãozinha, tudo certo? Mãozinha porque eu tive a hemiparesia. E aí ele, por eu ter esse tipo de mobilidade afetada, ele começava a ver, mãozinha, tudo certo? Às vezes até imitava a mão. Tem gente que até hoje, sem querer, imita, não sabe o que eu tenho. Você chegou a procurar ajuda da diretoria, de algum responsável da escola? Não, porque eu sabia que nenhum tipo de medida ia ser tomada, porque isso não era nem moda naquela época, ninguém falava de bullying, então eu falei, vou ficar na minha e vou guardar pra mim isso aí. Você chegou a contar esse problema para alguém da sua família, eles ficaram sabendo? Minha mãe hoje fala, você sofreu bullying, mas você nunca sofreu por causa disso. Então ela fala, o resto ninguém sabe, ninguém fala sobre isso, mas acho que o pessoal imagina, né? Você chegou a procurar algum apoio psicológico que pode te ajudar com isso? Não. Você guarda alguma mágoa do seu agressor? Não, até porque às vezes eu vou no meu antigo colégio e ele me cumprimenta quando me vê, normal. Então não tem por que guardar mais mágoa de ninguém. O que vocês acham do depoimento do Igor? Eu acho que realmente tinha um pensamento antigo de se pensar, né? Porque antigamente, se não realmente machucasse, ferisse a pessoa no real, ela simplesmente era, não aconteceu nada. Doutor, o que o bullying pode influenciar na vida de uma pessoa? Pode trazer uma série de consequências negativas, não apenas no ambiente que essa ação seja praticada, mas também em toda a sua vida. Então, por exemplo, se nós pensarmos no bullying escolar, isso pode causar um distanciamento da escola, a pessoa pode abandonar atividades escolares, pode entrar num quadro de depressão, né? Pode revelar um quadro de ansiedade, pode ter até problemas mais sérios, problemas mais graves decorrentes disso.
Recentemente, nós tivemos uma grande tragédia, que foi o massacre do Realengo. E um dos motivos apontados pelo próprio atirador foi que ele sofreu bullying quando ele era jovem. Doutor, é possível que o bullying gere esse tipo de reação? O bullying, nesse caso, isso foi muito comentado pela imprensa na época, ele funciona como um gatilho. O bullying, ele impulsiona ações desse tipo, ele pode levar como um gatilho associado a outras causas a uma tragédia desse porte. Então, se nós pensarmos alguém que sofre de esquizofrenia associado com o bullying, justamente, nós podemos ter um quadro agravado pela prática do bullying e isso pode causar até mesmo o que aconteceu, que foi um homicídio em massa e também a prática de suicídio logo depois. Isso acontece tanto no Brasil como também em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo. Nesse caso, a defesa alegava a insanidade mental do réu. Quais as medidas penais que podem ser tomadas nesse caso? Nesse caso específico, houve a morte dele, né? Então aqui nós não teríamos essa possibilidade. Mas se ele estivesse vivo, por exemplo, e se concluísse que haveria de fato uma ausência de discernimento, uma inimputabilidade, como a gente chama no direito, ele estaria sujeito à medida de segurança, ou seja, uma medida de tratamento. É uma sanção penal diferente da pena, ele não seria apenado, mas seria submetido à medida de segurança para que fosse tratado, para que fosse recuperado. Alguém aqui tem ou teve algum tipo de trauma por causa do bullying? Eu tive. No colégio, eu era bem acima do peso, mais do que hoje. Tinha seios, né, grandes, e aí eu tive que fazer cirurgia plástica, porque eu não conseguia ficar, olhar no espelho, esse tipo de coisa. Então, eu fiz cirurgia de redução de mama e até essa cirurgia eu tive que procurar ajuda de psicólogo, esse tipo de coisa. Então, o peso também hoje, além da cirurgia, é uma coisa que vem me acompanhando bastante com isso. O Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar sobre bullying. Mande sua pergunta pelo Twitter, @antenados_TV. Não saia daí. Você sabia que a cada 10 estudantes do Brasil, 3 sofrem bullying? São 36% em escolas particulares e 29,5% em escolas públicas. O bullying é mais frequente entre estudantes do sexo masculino, com 33% contra 28,5% do sexo feminino.